Então, pessoal, a gente já esperou aqui até as 8h10. Acho que a gente vai começar. E, primeiramente, eu queria dar boa noite a todos que estão nos assistindo, aí do conforto das suas casas. A gente espera que vocês sejam todos bem, todos protegidos nesse momento. E eu queria também dar boa noite a todos os integrantes do grupo PET que estão nos assistindo e os que também estão aqui conosco nessa live. Boa noite, pessoal. Boa noite. Boa noite, boa noite. Ah, então, a gente vai falar um pouquinho para vocês. A gente veio aqui principalmente para conversar com vocês sobre dois novos projetos que o Programa de Educação Tutorial, PETC3, ah, está trazendo agora. São projetos novos e a gente vai falar um pouquinho sobre eles. A gente também vai se apresentar para vocês agora e a gente espera que vocês tenham uma boa live. E cabe ressaltar, se vocês tiverem alguma dúvida durante a nossa live, vocês podem colocar aqui no chat do lado, no YouTube ou nas nossas redes sociais, que a gente está compartilhando por elas a nossa transmissão, e que a gente vai responder todas essas perguntas no finalzinho. E é isso aí, então vamos começar. Então, pessoal, a gente veio aqui para apresentar o podcast do PET-C3 e o PET-CID. Eu vou começar me apresentando, eu já falei bastante, mas acabei não me apresentando, vocês devem estar curiosos. Uh, Meu nome é Marconi, eu tenho 22 anos, eu faço engenharia de computação aqui na Universidade Federal do Rio Grande. Faz mais ou menos 2 anos que eu estou no PET e a minha linguagem favorita de programação, pelo menos agora, no presente momento, é Python, né? Acho que vai ser legal, porque a gente vai perguntar para todos os nossos membros também isso aí. Então, Aline, eu queria saber qual é a tua linguagem de programação favorita e eu queria que você falasse um pouquinho mais sobre você para as nossas pessoas, para os nossos telespectadores que estão aqui na nossa live. Então, boa noite, gente. O meu nome é Aline, eu tenho 19 anos e eu estou no segundo ano do curso de Engenharia de Computação. Como você falou da linguagem favorita, eu tenho até medo de falar disso, né? Porque, não sei, cada pessoa tem sua crença, na verdade. Mas, dependendo da coisa que você acredita, tipo, tem aquela lenda, né? Aquela crença, digamos assim, de que se você está aprendendo uma linguagem de programação nova e se o seu primeiro programa não for o Olá Mundo, então talvez, né, não sei se você acredita nisso, você será amaldiçoado e você não aprenderá essa linguagem de programação. Aí eu tenho medo de falar que eu gosto mais de Python do que de C, porque vai que, né, fica aí dando bug nos meus programas ou coisa do tipo. Então, eu digo que eu gosto de todas as linguagens, mas que agora, no momento que eu estou tendo mais contato, é C++. A Bruna agora vai falar um pouquinho para a gente. Bruna, qual é a tua linguagem de programação favorita? Pelo menos agora, no momento. Boa noite, gente. Eu sou a Bruna, eu tenho 20 anos, eu curso em Direito de Computação e a minha linguagem favorita seria JavaScript. Vamos conversar agora com o Rodrigo. Rodrigo, qual é a tua linguagem de programação favorita? Boa noite, pessoal. Eu sou o Rodrigo, como o Marconi falou. Sou quase um idoso perto do pessoal que está aqui participando hoje. Tenho 28 anos. Já estou há quase 3 no PET, eu acho. Já deve ter completado 3 anos. E a minha linguagem de programação preferida é a que eu mais tive contato, na verdade, que foi o C. Que no meu curso nós não temos tanto contato com outras linguagens. Então a gente tem 1 ou 2 anos de C normal, só o C mesmo, básico. É a minha linguagem preferida. Então, mas é isso. Algumas pessoas acreditam nessa lenda. Então, pessoal, curiosamente, eu já fui amaldiçoado pela minha linguagem favorita. Eu tava percebendo aqui que o meu primeiro programa foi com o meu nome. Eu acho que eu me dei muita autoestima e acabei sendo amaldiçoado. Mas eu acho que eu não acredito, não. Mas pelo menos eu espero que não seja real isso aí. Então tá, pessoal. Agora que a gente já se apresentou, que a gente já se sentiu um pouco mais pertencentes a essa conversa com vocês, a gente vai falar um pouquinho sobre os projetos. O primeiro projeto que eu vim trazer para vocês é o projeto Podcast.
O que é o Projeto Podcast? O Projeto Podcast, ele surgiu principalmente com o desejo de alguns integrantes do grupo PET-C3 em poder discutir mais sobre diversos temas que são pertinentes, não só no meio na qual a gente se encontra, que é o meio de tecnologia, afinal, é o PET Ciências Computacionais, mas também assuntos que nos cercam o dia a dia dos estudantes universitários, até mesmo na sociedade ao nosso redor. A gente espera que esse projeto tenha um impacto muito grande, não somente nos acadêmicos, mas também na sociedade que nos cerca, sabe? Porque dentro da universidade a gente fica tão focado muitas vezes em mais conhecimento sobre o nosso curso, mais conhecimento, passar em provas, mas às vezes a gente tem que lembrar que também existe a nossa saúde física, a nossa saúde mental, e que elas são muito importantes, porque a gente precisa ter um equilíbrio entre tudo. E aqui dentro desse podcast vai ser um espaço também de acolhimento, onde a gente vai tentar buscar assuntos pertinentes, e a gente também vai trazer rodas de conversa para conversar com vocês, para a gente entender um pouco mais sobre tudo que está se passando, principalmente agora nesse momento, né? E também trazer uma extensão para conversar também com as pessoas que estão não estão integradas dentro do C3 ou dentro da FURG, porque esse podcast ele também quer romper fronteiras e pessoas que não estão na universidade também poder ouvir e talvez optarem por fazer um curso também na área de tecnologia ou entrar em qualquer outro curso de graduação, porque a gente está numa universidade pública, então a universidade pública tem ensino gratuito e de qualidade, pessoal. Aqui dentro a gente aprende muito e ela está aberta, ela está de portas abertas para todos vocês. E, inclusive, depois vai ter spoiler sobre o nosso próximo episódio que vai falar sobre isso. Então, pessoal, a gente vai conhecer um pouquinho agora sobre o outro projeto que também é muito importante, que é o PET Seed. O Rodrigo vai falar um pouquinho para a gente. Rodrigo? Então, o PET Seed, ele nasceu ano passado de uma ideia de adicionar um pouco a um projeto que a gente já tem no nosso PET, que é o Lego nas escolas. Para quem não conhece esse projeto, a gente busca levar para os colégios da rede pública, né, de baixa renda de preferência, um pouco da lógica de programação, ensinar os básicos de como funciona todo o pensamento computacional, essas coisas assim, bem básico mesmo, utilizando as peças Lego, né, os kits Lego com o EV3. Tendo isso em vista, a gente pensou um pouco a respeito de como poderia estar adicionando um pouco mais a esse projeto e resolvemos dar início ao PET Seed, no caso de semente mesmo, com a ideia de realmente semear na cabeça dos jovens a questão da computação, principalmente para quem vem de um pouco mais de necessidade econômica e tal, mais difícil de estar conseguindo acesso a essa informação, até mesmo de estar descobrindo como funciona, tem ideia do que é, mas não sabe como chegar lá, não sabe onde ir, não sabe o que pesquisar, não sabe o que procurar. Então a gente pensou nesse projeto como um plus mesmo, trazendo também para os colégios de baixa renda, colégios públicos da cidade de Rio Grande, um pouco do conhecimento além da lógica de programação, um pouco dos conceitos de programação, talvez apresentar para os jovens Python, que é uma linguagem um pouco menos abstrata, assim, a cabeça do jovem, né, da criança, e tá levando para o pessoal que hoje não é mais oitava série, né, hoje é oitavo ano, nono ano, então tá levando para esse pessoal que tá saindo do ensino fundamental e indo pro médio, tá pegando o pessoal que tá no médio também, porque muitas vezes quem tá ali pelo segundo, terceiro ano não tá ainda fazendo ideia do que quer fazer na faculdade, de qual faculdade quer cursar, de qual curso quer cursar, para onde quer ir, qual a área que quer atuar. Então é legal, a gente às vezes nem sabe que tem cursos voltados para programação, para computação na FURG, para automação, fica meio perdido, então a gente já traz esse espaço já é também para estar fazendo essa divulgação da própria computação, da automação, dos sistemas de informação. Basicamente é isso, é estar trazendo também junto com o Lego um pouco mais indo para a programação em si. Esse é o PET Seed. Olha aí, pessoal, muito bacana. Obrigado, Rodrigo.
É muito bacana poder ver que são dois projetos assim que a gente vê muito dentro do PET C3 assim que a gente busca muito por extensão, poder romper essa barreira, sair de dentro da universidade e abranger, contagiar as pessoas que estão no nosso entorno. Isso acho que é muito bacana. Mas a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso. A gente vai falar também sobre o Lego, sobre outros projetos e também sobre os cursos que integram o Centro de Ciências Computacionais daqui a um pouquinho, quando a gente falar um pouco mais sobre o nosso PET. Mas quais os assuntos a mais que a gente vai poder conhecer hoje, hein, pessoal? Acho que o pessoal está bem curioso. Antes de passar para o próximo assunto, a gente está acompanhando os comentários e a gente viu que o Luiz ele disse que a linguagem favorita dele também é o C. Bacana, Luiz. Pessoal que quiser compartilhar também aqui no chat qual é a sua linguagem favorita, fique à vontade. Então, pessoal, a gente já falou um pouquinho sobre a gente já falou um pouquinho sobre os projetos, e agora a gente vai conhecer o que que é o PET. Acho que o pessoal que não está dentro do PET ou não está dentro da universidade, às vezes até mesmo algumas pessoas que estão dentro da universidade, talvez tenham, seja, o que que é PET, o que que essa sigla quer dizer, é um animal de estimação, é uma garrafa PET? Não, pessoal, é algo muito importante e a gente vai contar para vocês agora. A Aline vai falar um pouquinho mais sobre o programa de educação tutorial. Então, Marconi, acho que todo mundo que está iniciando na universidade ou que ainda está no ensino médio tem essa dúvida, né? Ouve falar do PET, mas pergunta, tá, mas o que que é isso aí? Vai pesquisar alguma coisa. Então, eu vou contar um pouco sobre a história e os objetivos do programa. Então, ele começou lá no ano de 1979, foi a CAPES que criou ele, que fundou, e no início ele chamava Programa Especial de Treinamento. E daí depois, lá no finalzinho do ano de 1999, esse programa ele foi transferido para a Secretaria de Educação Superior do Ministério da Educação. E daí, só em 2004 que ele foi passar a se chamar o que ele é chamado até hoje, né, que é Programa de Educação Tutorial. E dentre os principais objetivos que o PET considera, ele procura sempre estimular a melhoria do ensino da graduação e também promover a integração desse processo, né, de formação acadêmica para futura atividade profissional. Porque muitas vezes a gente não tem esse contato, talvez, né, dentro da sala de aula, e daí o PET busca sempre melhorar a nossa formação acadêmica, preparar a gente para o mercado de trabalho, ou para quem quer seguir na área acadêmica, né, e também oferecer uma formação acadêmica de excelente nível, sempre buscando a melhor qualidade, né, do ensino público. Não só do público, né, mas do ensino em si. O grupo ele é formado por alunos, esses alunos, alguns são bolsistas e alguns são voluntários, e também por um professor tutor, que lidera o grupo e organiza todos os projetos e atividades. As atividades que são desenvolvidas dentro desse projeto, elas buscam sempre estar ligadas aos pilares do PET, que são pesquisa, ensino e extensão. E sempre contribuir, e todos esses projetos que são realizados, eles contribuem muito para a nossa formação, que somos alunos que participamos do grupo, mas não apenas fica restrito a nós. Todos os projetos que são realizados aqui no grupo, eles vão para fora do C3, eles beneficiam toda a comunidade acadêmica e a sociedade no geral, sempre levando conhecimento e informação para todo mundo. Então, pessoal, a pessoa que estava curiosa em casa já sabe agora o que que é o PET. Então é isso, pessoal. Mas além de conhecer o que é o PET, eu acho que ainda é mais legal a gente conhecer também qual é o nosso PET, que é o PET Ciências Computacionais. O Rodrigo vai falar um pouquinho, eu e ele, a gente já está um pouquinho mais de tempo dentro do grupo, como vocês perceberam na nossa apresentação. A Aline e a Bruna são nossos novos integrantes, que entram no nosso último processo seletivo. Então a gente vai conversar um pouco sobre o PET C3. O Rodrigo vai compartilhar algumas experiências e compartilhar um pouco sobre o grupo. Então, eu tô no grupo, como eu já disse, há 3 anos praticamente já. Para mim foram ótimos 3 anos, foram 3 anos de muito aprendizado, de um convívio muito legal, com bastante gente.
uma das coisas bem legais de todos os pets em si é a questão da rotatividade também, né, do grupo. A gente tem muita rotatividade, pessoas que estão se formando, que acabam saindo, ou que conseguem um estágio, alguma outra coisa, saem também, e ao mesmo tempo tem gente entrando. Então, praticamente a cada ano tem 1 ou 2 processos seletivos, então a gente está sempre renovando, né? E tu tá sempre. É bom porque tu tá sempre fazendo essa conexão, né, esse network com pessoas diferentes, conhecendo pessoas de outros lugares, com outras culturas, assim como é na universidade, mas aí a gente tem até um pouco mais assim de como conhecer a pessoa mais familiarmente, digamos assim, né, mais no pessoal mesmo, porque a gente acaba se tornando meio que quase uma família ali. Pelo convívio, não é aquele ambiente de trabalho só, a gente se ajuda, a gente conversa, a gente sai, a gente vira realmente amigos, né? Isso para mim é uma das melhores coisas que tem no PET. E bom, o PET C3, né, o PET do Centro de Ciências Computacionais, ele nasceu em novembro de 2010. Foi o último edital para a criação de grupos PET, se eu não me engano. E aí nosso grupo nasceu nesse edital aí. Na época eram 10 integrantes, hoje em dia nós temos 18 graduandos e o nosso professor tutor, que é o professor Vinícius, né? O nosso PET, ele não é um PET basicamente comum como o PET da mecânica, o PET da civil, já que ele engloba mais do que um curso só, né? Ele engloba a engenharia de automação, a engenharia de computação e os sistemas de informação, né? Basicamente é isso. O que é muito interessante do nosso grupo é salientar assim, a forma de que a gente busca mesmo uma evolução do nosso pessoal, entendeu? Não é só aquela questão do técnico, do profissional, mas a gente procura estar trazendo coisas, trazendo tanto projetos quanto atividades que vão nos ajudar, nos auxiliar a aumentar, a evoluir como pessoas. E, cara, isso é muito bom mesmo. Eu tive experiências maravilhosas de ir nos colégios e trocar ideia com professores, com os alunos e ver a satisfação no rosto dos alunos, assim, de estar conhecendo aquela coisa da robótica, da computação, de, nossa, como é que eu faço isso, como eu faço aquilo, e vendo crianças dizendo que vão querer ir para essa área, sabe, que se interessaram bastante e basicamente assim, para mim vão ser 3 anos e eu espero que sejam 4 anos uma história maravilhosa aí que eu tô participando e espero que o PET com os novos agora, como entrou a Bruna e a Aline no nosso processo seletivo agora o último, espero que eles toquem essa barca e o PET só continue evoluindo. É isso. É muito bacana a gente poder ver esses relatos dos nossos integrantes. A gente vai falar bastante ainda sobre o nosso grupo e sobre os projetos. Cabe ressaltar que este ano o PET está completando 10 anos de existência, o PET Ciências Computacionais. A gente queria muito estar... É nesse momento que a gente percebe que a gente queria estar muito junto, todo mundo interagindo, mas nesse momento a gente tem que estar à distância, mas é o importante, é o que a gente tem que fazer. E a gente também fala um pouco sobre alguns projetos. A Bruna também tinha falado sobre o Lego. O PET, a gente sempre vê essa questão de a gente querer ir até as escolas, a gente querer mostrar. E o Lego, ele também é um projeto onde que o PET, ele tenta passar a estudantes de escola pública lógica de programação, ensinando através dos kits Lego. E é muito bacana esse projeto, porque a gente tem contato com crianças ainda do ensino fundamental, que muitas vezes ainda estão, não sei o que eu quero fazer, e geralmente quando a gente sai dessas escolas, muitos dos alunos falam que em breve vão estar lá no C3, e isso se concretiza. Muitos alunos, alguns anos depois, acabam indo para fazer algum curso junto lá no C3, e eu acho que essa comunicação, esse contato que a gente tem com eles, que faz, assim, nunca deixar a família PET, a família C3, a família dentro da universidade morrer. Então a gente está sempre com um contato muito bacana. E é muito bom quando a gente passa, às vezes, na rua, depois encontra aqueles alunos e a gente vê que eles ficam animados, assim, querem saber quando é que vai ter um novo projeto. Mas não é só isso, o PET C3 a gente faz muitos projetos muito bacanas. A gente tem o projeto Eventos. O projeto Eventos, ele busca
trazer um conhecimento que muitas vezes a gente não tem dentro da sala de aula, ou aquele contato maior com o mercado de trabalho. Então, a gente promove palestras, minicursos e visitas técnicas, geralmente com temas, assim, sempre do momento. A gente quer trazer um contato com uma tecnologia nova, um minicurso sobre alguma tecnologia nova, para os nossos estudantes do Centro de Ciências Computacionais estar sempre bem atualizados, mostrar o contato, as oportunidades, e isso é muito bacana. A gente também tem outros projetos, como o Conversation, a gente também tem a revista Iniciação, então são inúmeros projetos, e a gente está sempre se reformulando, a gente está sempre buscando trazer novidades, como agora a gente está trazendo 2 novidades para vocês. Em breve a gente estará com nossos episódios do podcast no Spotify, no Google Podcast, em outras plataformas, e a gente espera que nosso contato seja cada vez maior agora. Bom, mas agora que a gente falou um pouquinho sobre os cursos e sobre os nossos projetos, a gente vai falar um pouquinho agora sobre o formato desse novo projeto com a Bruna, que vai nos passar algumas contribuições sobre esse projeto novo. Boa noite. Bom, inicialmente o período de intervalo entre cada live vai ser de 15 dias. O objetivo principal é quebrar as barreiras de distanciamento de pessoas que pretendem ingressar na universidade. A gente pretende trazer vários assuntos pertinentes não só à universidade, mas também como as pessoas de fora. Tirar dúvidas, fiquem à vontade de fazer perguntas. E também vamos mais para frente disponibilizar os áudios em formato de podcast. E a gente podem ficar tranquilos que a gente vai divulgar nas redes sociais. Vai ser bem bacana. A gente está cuidando da parte de edição. Em breve a gente vai ter episódios aí para fazer parte do dia a dia de vocês, hein? Acho que para a gente o projeto já acaba se tornando parte do nosso dia a dia, a gente interagindo para buscar mais. Mas agora eu vou passar novamente a palavra para o Rodrigo, que vai falar um pouquinho sobre o formato do Pet Seed. Agora, no momento, a gente está vivendo um momento meio complicado, mas ele vai passar como é que é o formato do Pet Seed, como que ele vai acontecer agora. Então, como tu falou, tá bem difícil, né, com essa questão do distanciamento social, da quarentena, as aulas foram canceladas e tudo mais. Como o nosso foco era nas escolas públicas, de baixa renda, o pessoal... a gente fica um pouco de mãos atadas, porque esses colégios eles não estão tendo aulas de modo virtual, não está sendo feito... O que eu sei por cima, assim, por exemplo, no colégio que tem aqui no bairro, é que alguns professores têm contato, outros não, então está sendo uma coisa... Bem como está sendo a FURG um pouco, tipo, alguns professores estão dando aula, outros professores não estão dando aula, e então dificulta um pouco de eu poder estar chegando nos alunos, né? A ideia seria, se eles estivessem tendo esse acompanhamento de forma virtual, a gente, junto com os professores, está fazendo atividades online. Só que como não está ocorrendo isso, então a gente deixou um pouco o projeto em stand-by, então, estamos só formulando, na verdade, as aulas, né? A ideia é que o projeto fosse semestral, com aulas a cada 15 dias nos colégios, trazendo um pouco de conteúdo, de preferência ali no final de semana, que não afeta o horário de ninguém. E tanto alunos do ensino fundamental quanto do médio podem participar no mesmo horário, porque normalmente as aulas são alternadas, né? Os turnos são alternos. Então, às vezes, o pessoal do ensino fundamental estuda de tarde, do ensino médio estuda de manhã, ou vice-versa. Então, a ideia era fazer num horário que desse para todos participarem juntos. A gente estaria trazendo esses conteúdos e no final de cada, por exemplo, da segunda aula ou da quarta aula, cada 2 aulas, tá trazendo algum desafiozinho para eles fazerem em grupo, mesclando os alunos mais novos com os alunos mais velhos e tá fazendo essa interação com eles também para tá conectando os alunos em si também, né? Não tá separando eles por idade ou por em qual série tal, não tá. Mas basicamente é isso, a gente traria o conteúdo, mostraria para eles através de vídeos, através de slide, da própria programação em si, né, de forma bem experimental mesmo, assim, mostrar para eles
programas. Por exemplo, a ideia era trazer a programação em blocos, tipo, uma das primeiras programações para eles em blocos, para eles tá tendo assim esse contato com aquela coisa que não é tão abstrata. Quando tu chegar para eles dizendo assim, uma variável, isso aqui é uma variável, tu chama ela de x, tu bota 10 nela e agora ela vale 10. Tipo, a criança vai ter um bug e não vai nem saber o que a gente está querendo dizer para elas. Então, trazer através da ferramenta de programação em blocos, tá mostrando para elas até aqueles joguinhos que dá para fazer online ali. O pessoal da computação faz bastante também. Acho que tem até uma cadeira que uma das provas é fazer uma coisa dessa, se eu não me engano. e basicamente é isso, cara. Tá trazendo isso. Claro, com o passar do tempo, eles pegaram, por exemplo, em 2 aulas eles conseguiram pegar o conceito que é uma variável. Então a gente já vai avançando um pouco, trazendo, essa daqui é a linguagem Python. Ela é uma linguagem de alto nível, então vocês têm, assim, é bem básico. Vocês vão ali e botam, esse aqui é um X e o X vale 10. Então, tá evoluindo com eles, assim, degrau por degrau, né? Uma escadinha. Basicamente é isso, assim. Muito bacana esse projeto. Bom, gente, agora a gente vai iniciar um momento de debate e diálogo entre os membros aqui presentes. A gente vai contar um pouco da nossa trajetória até chegar na FURG, o que nos motivou a entrar no PET, o que nos motiva no curso. Eu vou começar me apresentando. O meu primeiro contato com tecnologia se deu no curso técnico em geoprocessamento no IFE. Foi na primeira disciplina lógica de programação, que foi o base bem da lógica, que eu já me apaixonei desde ali do início e segui estudando. Com o passar do curso, eu tive a oportunidade de participar de eventos, de pesquisa, de ensino, e fui gostando mais ainda da área da tecnologia, conversei com professores, até decidir o curso de engenharia de computação. Quando entrei na FURG, o meu primeiro contato com o PET, eu lembro que foi com a Acolhida Cidadã, que eles fizeram uma dinâmica para entrosamento dos calouros, e naquele momento eu já percebi o quanto é importante o engajamento que eles têm. Eles exploram muito o lado social, o lado humano, o lado da extensão, que, né, os 3 pilares, ensino, pesquisa e extensão, e eu vi o quanto aquilo era importante. Desde ali eu já me interessei pelo PET e consegui ingressar no último processo seletivo, que foi o primeiro processo online que teve, e foi muito bacana. E agora eu vou passar a palavra para a Aline. Pode falar, Aline? Então, logo que eu terminei o ensino médio lá no ano de 2018, aí surgiu, eu não sei, pode ser que eu seja a única, mas eu acredito que tem gente que esteja passando por isso ou já passou por isso um dia, que foi aquela crise existencial que surge no final do 3º ano do ensino médio, de tipo, o que eu faço agora, né? Que área que eu sigo, que curso que eu escolho, será que eu faço faculdade ou não faço faculdade? E aí, nesse processo, né, de escolher, a primeira coisa que eu liguei na área que eu talvez fosse trabalhar nos próximos anos foi ao técnico que eu fiz, que é em contabilidade, que não tem nada a ver, né? Aí, depois de vários debates que eu tive com amigos e familiares, aí eu pensei, tá, mas é realmente isso que eu quero trabalhar, né, nos próximos anos? Tipo, é com isso que eu quero? E daí surgiu essa coisa de, não, eu realmente gosto, eu gosto da área de TI, eu gosto de tecnologia, sempre fui muito dessa área, muito ligada a isso. E eu fiz várias pesquisas, pesquisei sobre diversos cursos. No início, a minha ideia era realmente eu começar no curso de engenharia de automação. Daí depois eu vi que na FURG, por exemplo, computação é o meio termo entre automação e sistemas de informação, né? E aí eu acabei escolhendo computação, caso eu não gostasse, eu trocaria, mas depois que eu entrei no curso, foi muito bom. Eu não sei se tem alguém passando por essa fase, mas o meu conselho é que siga no que você gosta, né? Porque isso é essencial para a tua carreira, para o teu bem-estar, né? E no ano passado eu tive contato com diversos projetos do C3, diversos eventos participei, teve toda a questão da acolhida cidadã, teve a robótica, teve a semana acadêmica do C3, MPU, que foi realizada pela FURG, e dentre todos esses projetos eu tive contato com o PET, sempre tive muita curiosidade de saber o que era, quais eram os projetos que eram realizados aqui dentro do grupo, né, e tive a oportunidade de participar do último processo seletivo e consegui ingressar no grupo PET. Acho que era isso. Então, pessoal, vou falar um pouquinho sobre mim. Acho que o pessoal nem percebeu que eu adoro falar, mas hoje eu vou falar um pouquinho.
Eu vou falar um pouco sobre como foi a minha trajetória para entrar no grupo PET-C3, como foi para entrar na universidade. Na verdade, eu sou um veterano já de FURG, eu entrei em 2016, mas não foi na engenharia de computação, pessoal, não se assustem. Eu entrei na engenharia química, foi meu primeiro curso dentro da universidade. Eu cursei o primeiro ano, passei por vários desafios. Na verdade, lá no terceiro ano, eu já estava com bastante dúvida. A gente sempre tem aquela trajetória. Alguns dias atrás eu estava vendo num grupo e falava, eu com 8 anos, meu sonho, eu com 14 anos, meu sonho. E, na verdade, lá no início eu queria fazer direito. Aí depois foi mudando, eu quero fazer administração. Chegou no último ano do ensino médio, eu quero fazer engenharia química. Foi algo assim, do nada, sabe? Eu tava fazendo um vestibular, eu não sabia nada de química, fisicoquímica, eu era péssimo em fisicoquímica no ensino médio. E aí uma professora minha, que era formada em sociologia, mas ela era técnica em química, ela me ensinou muito sobre química. E aquilo foi muito bom. Nossa, eu fiquei encantado em poder ver a parte de fisicoquímica e química orgânica, principalmente. Então, eu fui fazer engenharia química. O primeiro ano foi muito bacana, mas era aquele impacto que a gente sente quando a gente chega numa universidade, não é, é bem complicado, as matérias são bem mais difíceis, principalmente para quem vem de escola pública, muitas vezes a gente recebe um impacto, sabe? Não sei se é comum para todos, mas pelo menos para mim foi. E aconteceu. No segundo ano do curso, eu comecei a perceber, não sei, eu gosto de química, mas talvez não seja tudo isso, sabe? Eu acho que eu tô confuso, porque é bem difícil, sabe? A gente, com 17 anos, já decide o que quer fazer. E naquele momento foi bem complicado porque a gente fica com dúvidas, são inúmeras questões da nossa vida, a gente muda de cidade muitas vezes, a gente não está perto de casa, então muitas vezes a gente passa por algumas questões assim. E no meio em 2017 eu acabei passando mais um ano no curso, fiz 2 anos. No terceiro ano, aquela dúvida estava ecoando muito alto, eu não queria mais, eu não estava me sentindo bem. E desde o primeiro ano da engenharia química eu conheci um amigo meu que fazia automação, ainda faz, está formando este ano, e ele me sugeriu para mudar para automação. Eu não sabia nada sobre automação, não sabia nada sobre computação. Eu sabia pegar o meu computador e fazer os trabalhos, os relatórios no Word, sabe? Tipo, o Facebook e ler e-mail, sabe? Eu nunca tinha programado na vida. E eu fui olhar o edital e disse assim, nossa, eu não estou querendo mais fazer engenharia química, não me sinto bem no curso, embora o curso tenha uma estrutura muito boa, mas eu quero fazer outra coisa. Mas como eu não sabia o que eu queria fazer, eu não estava assim eu estava naquele momento de muita dúvida, eu fui investigar, eu queria saber mais sobre automação, e eu pesquisei bastante sobre automação, pesquisei bastante sobre computação e sistemas, e naquele edital de transferência tinha vaga para computação. E então eu disse assim, então, se é computação que temos aqui a vaga, aqui eu posso fazer essa transferência, vamos ver computação. Antes de trocar, eu quero saber se eu vou gostar. Vamos ver alguma coisa. Aí eu comecei a pesquisar milhares de vídeos, conversei com algumas pessoas que fazem computação, eu conheci algumas pessoas do diretório acadêmico, o pessoal falou muito bem e eu fiquei encantado. Nossa, como é que faz tanta coisa assim, gente? Meu, tem muita coisa, dá para fazer muita coisa bacana. E não só coisas bacanas, a gente pode, sabe, tecnologia hoje está muito presente na nossa vida e não é só para você fazer algo, sabe? Todas as coisas tu pode fazer algo e beneficiar as outras pessoas, porque tecnologias hoje em dia elas facilitam muito a nossa vida. Então eu coloquei o curso, entrei em 2018.2, foi no meio do ano, foi uma transferência. Eu cheguei um pouco perdido, mas uma coisa que eu tenho que agradecer bastante foi a todas as pessoas do C3, porque eu fui muito bem acolhido, eu saí de um ambiente onde eu já estava me afastando e encontrei realmente uma família lá dentro, foi muito bacana. Eu iniciei a minha trajetória lá no PET e na primeira semana que eu cheguei no C3 eu queria adentrar algum projeto e eu me voluntariei para fazer parte da SAIC, que é a Semana Acadêmica, dos cursos do Centro de Ciências Computacionais, e foram, assim, 3 semanas em que a gente trabalhava muito, sabe?
a gente acordava cedo. O meu primeiro trabalho foi cuidar de um coffee para mais de 200 pessoas, e foi, tipo, na animação, eu coordenei uma equipe naquele dia que eu nunca tinha feito isso, então eu já cheguei com o C3 me dando a oportunidade de crescer, de poder interagir, e o PET, assim, foi fundamental. E aí, naquele momento, eu me senti assim, nossa, eu adorei participar de tudo isso. Eu adorei estar dentro da sala do PET, conversar com o pessoal, fazer esse contato. Eu quero muito entrar para o PET. E, curiosamente, assim, já estava perto do edital, faltava um mês. Eu me inscrevi no edital e fui selecionado para fazer parte da equipe. Eu acho que já desde o primeiro dia que eu entrei nessa aí, que eu já me sentia parte do PET, sabe? Porque o PET do C3, assim, eu não sei para as outras pessoas, mas eu acho que a gente sempre tenta buscar que todos sejam parte dessa família, sabe? A gente está sempre buscando o melhor para todo mundo. A gente faz vários projetos de integração, principalmente no início do ano. Geralmente eu não passei por esse processo porque eu entrei no meio do ano, mas eu participei desse processo com os novos que ingressaram, o plantio, a acolhida cidadã, então são projetos assim fantásticos. Eu também participei logo em seguida de uma empresa júnior, que também foi muito importante na minha trajetória. Participei de alguns laboratórios, alguns ainda eu estou, faz parte. Mas eu acho que um dos pontos assim que eu destaco muito é que o C3, você não vai entrar simplesmente para fazer uma engenharia ou para fazer sistemas de informação. Você vai fazer muitos amigos e uma família. São inúmeros projetos, o C3 está sempre buscando assim criar um ambiente confortável, um ambiente que não simplesmente forma profissionais para o mercado de trabalho, mas formam pessoas com características humanísticas, com características muito importantes de um futuro profissional em que vai ter destaque com certeza no mercado, com certeza na sua vida. Muitas coisas na minha vida foram totalmente mudadas, eu acabei adaptando meus hábitos e vendo que era muito mais leve, eu conseguiria transformar aquela trajetória pelo meu curso e ser algo muito mais bacana do que eu estava pensando. Então, nesse meio termo, a pessoa que não sabia nada de computação começou a aprender e eu acho que assim, não é para se destacar num curso, não é tipo você saber bastante coisa, não é você sair programando um monte, não é você saber tudo, saber várias. Na verdade, ninguém sabe tudo, as pessoas tentam construir conhecimentos, mas acho que o ponto principal para qualquer pessoa que está querendo entrar e que eu acho que é também muito valorizado dentro do PET é a dedicação. Eu acho que o que faz um profissional é a dedicação. Não é eu pegar e aprender uma linguagem de programação em uma semana e conseguir fazer alguma coisa. É eu fazer um pouquinho todo dia e eu ficar ali até mais tarde porque eu quero aprender aquilo e eu quero aquilo para minha vida. Então, acho que dedicação é a palavra que eu acho que com certeza destaca um profissional. E eu acho que é isso que o PET, é isso que o C3 traz. Acho que todas as pessoas que eu conheço lá dentro assim, não tenho o que falar do C3 e do ambiente que a gente convive. Eu, por exemplo, estou com muita saudade de estar lá dentro do C3, de poder ir lá todo dia, de conversar com as pessoas. E a gente vê, sabe, o pessoal chega cedo, o pessoal sai tarde, é a nossa segunda casa. Então, eu acho que é muito bacana. O PET oportuniza tudo isso, principalmente para quem faz parte do grupo, é chegar, é conversar, é um ambiente muito bacana, é uma família, como o Rodrigo falou, porque a gente chega lá, a gente vai tomar um café junto, o pessoal que não é também integrante do PET pode bater a porta, entrar e conversar com a gente, e se ajudar numa lista que está com dificuldade. Então, acho que eu já falei muito aqui, eu adoro falar, e eu vou deixar um pouco para o resto do pessoal, porque senão eu vou ficar aqui o resto da noite falando. Mas realmente, pessoal, eu compartilho todos esses momentos com vocês, principalmente porque algumas pessoas podem não estar dentro do Centro de Ciências Computacionais e isso possa vir inspirar elas a entrarem. E porque o que eu estava antes de entrar no curso, a minha vida, a minha situação que eu passava, as minhas dificuldades, realmente foi uma mudança muito grande que me beneficiou muito. A gente ainda lida com alguns problemas, principalmente problemas pessoais, mas no geral, assim, foi uma transformação muito significativa para mim. Vou deixar o resto do pessoal falar, senão eu não vou parar, o Rodrigo já está rindo. Mas é isso mesmo, pessoal. Acho que
Não, Se, eu vou, ó, eu vou, eu vou, eu vou dar um spoiler aqui de uma coisa da nossa organização. O episódio era pra ter uhum. 40 minutos só. Só o Marconi acho que falou uns 15. Só faltou ir lá pra infância dele, falar como era em Mas é Canguçu, isso, nas plantações de amendoim e de tabaco. várias coisas. Para quem não sabe, eu moro no interior, então é outro spoiler. Mas é isso, pessoal. É bacana essa interação. Eu acho que eu espero que vocês tenham. Olha, se alguém conseguir ser impactado, para mim já está ótimo. Então, é isso. Então, pessoas, palestrantes aí de plantão, quiserem me contratar, vai ser um ótimo negócio. Um bom coach pra tua Um bom. palestra. Ó, olha aí, ó, se quiser sair que 2000, próxima sair que eu vou palestrar. Então, E pessoal, tipo, a gente vê que uma das coisas que é bem similar em todo mundo é essa questão de sair mesmo do ensino médio e não saber para o que fazer, né? Não saber para onde ir uhum, e o que cursar, ou às vezes entrar num curso e querer trocar. Eu não tive esse problema, o meu problema mesmo foi eu ter demorado para entrar num curso, na verdade, né? Eu saí do ensino médio, era 2010, eu acho que foi que eu me formei. Daí 2011 eu me alistei na real e em 2011 eu já participei da Marinha, né? Eu servi na Marinha. Aí eu tive lá meu ano sabático lá na Marinha. E quando eu saí da Marinha, eu fiquei bem perdido no que eu iria fazer, sabe? Eu pensei em estudar, pensei em ir pra faculdade, mas estava meio difícil a questão econômica aqui em casa, então eu tive que também ir atrás de emprego, e aí fiquei nessa de vai e volta. Na época o polo naval estava muito forte aqui na cidade. Eu acho que assim, é engraçado, né? Tu vê as coisas, como a vida anda, né? Por quais caminhos a vida vai. Eu acho que se não fosse o polo naval a ir embora, do jeito que foi, assim, ser destruído na cidade, eu acho que eu nem estaria numa faculdade. Se eu tivesse, eu estaria numa particular, eu não teria experienciado tudo que eu experienciei. E ou talvez estaria trabalhando ainda no polo, estaria, sei lá, ganhando muito mais do que eu imagino que eu ganhasse, ou que eu ganhei na época também. E devido ao polo, tipo, só que também ao mesmo tempo, graças ao polo naval, eu tive contato com a tecnologia, sabe? Porque eu trabalhei lá. Às vezes é bom, tipo, a gente ter experiência, porque quem sabe se eu não tivesse trabalhado no polo, eu teria, sei lá, cursado uma história da vida, ou uma engenharia mecânica, ou civil, e eu estaria desgostado também, eu não estaria curtindo o que eu tava fazendo, sabe? E lá na Ecovix, na época, eu tive contato justamente com a parte da tecnologia, com a parte da automação, que eu trabalhei numa linha que era toda automatizada, né? Foi a segunda linha que eles fizeram lá era bem recente. No ano que eu entrei, ela estava sendo recém-inaugurada. Então, tipo, ela foi inaugurada em fevereiro e eu entrei em março na Ecovix, assim, foi bem. Eu peguei bem o início dela. E eu peguei toda a questão, assim, eu vi todos os engenheiros trabalhando, engenheiros alemães trabalhando na linha, sabe? Tu vê, assim, o contato do que o cara tá fazendo, o cara pegando um notebookzinho ali, papapá, fazendo uma máquina gigante de, sei lá, 2 milhões de dólares funcionar, assim, na tua frente do nada, sabe? Com maior conhecimento, achei muito bacana isso. E toda a parte da automação da linha, assim, que eram várias linhas, né? E eu trabalhava numa delas, e assim tu vê todos os equipamentos automatizados e fazendo o serviço que, sei lá, um humano demoraria um meio turno para fazer, o negócio fazia ali em 1 hora, sabe? Muito rápido. E tive esse contato, depois de um tempo tive contato com o pessoal do Japão, que foram os japoneses que compraram depois, né, uma parte da Ecovix e uma parte das obras que estavam lá. Então, tu vê o conhecimento dos alemães, o conhecimento dos japoneses, os caras chegaram modificando todos os equipamentos e tal, e tudo aquilo, e aí tu pensa assim, pô, cara, eu não vou ser só um peão a vida inteira, sabe? Eu não vou ser só um soldador aqui, trabalhando de joelhos durante 4 horas, batendo chapa, batendo marreta em chapa o dia inteiro, sabe? Daí logo que eu saí da Ecovix, que deu toda aquela crise de demissões em massa e tal, 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 e vai falir, não vai falir, aí eu decidi, as coisas aqui em casa estavam um pouco melhor, conversei com minha mãe, que eu moro com a minha mãe, meu pai mora em Santa Catarina, conversei com a minha mãe, falei com ela, falei com meu pai, falaram, não, vai, agora é a tua chance, vai atrás, vê o que tu quer. Pesquisei também, assim como vocês, tu vê como as coisas são bem parecidas
pessoal, assim, né? Pesquisei bastante, pá, o que que eu vou fazer? Eu tenho um primo e a esposa dele. Meu primo é engenheiro mecânico e a esposa dele é engenheira civil, então eu já vi um pouco dali como é que é, né? Até o mercado de trabalho e tudo. E eu pensei, não, eu vou ir para uma parte mais da tecnologia, eu acho que é o futuro, a tecnologia é o futuro. ah, né? Eu acho que essas profissões, até o engenheiro mecânico, eu brinco que o engenheiro mecânico e o civil forma 40 por ano e falta serviço e a gente uh, forma 10 por ano na engenharia de automação, sabe? É um negócio muito discrepante. Então, quando der um boom da indústria no Brasil, que eu não sei quando vai ser, mas quando der, os engenheiros de automação, os engenheiros de computação, eu acho que vão ter muito mais espaço para concorrer, assim, vão se destacar muito mais do que outros engenheiros como era antigamente, assim, que antigamente todo mundo queria fazer engenharia mecânica porque as fábricas todas tinham muita oportunidade. E hoje em dia as fábricas estão tudo automatizando sistemas, estão tudo tendo atendimento online. Então, para isso tudo a gente precisa de áreas da tecnologia. Essa foi a minha maior motivação para estar entrando na engenharia de automação em si, né? Tá vindo para ciências computacionais. Eu acho fascinante a computação, acho muito da hora, acho programação demais, assim. Só que eu não sou. Eu acho que no meu pessoal, eu não conseguiria ficar o dia inteiro programando ali sentado, debugando código e com a cabeça naquilo. Eu acho que não conseguiria. Então eu prefiro muito mais estar quebrando a cabeça em por que um sensor não está funcionando ou está me acusando ou um valor que não era para estar acusando do que tá em si debugando um código que não quer printar na tela uma porcaria que eu quero, desculpa a palavra, mas para não estar printando na tela aquilo que eu quero, né? Uh, mas é isso, tipo, eu só tive um pouquinho mais de tempo, um pouquinho mais de alguns anos sabáticos a mais do que vocês pra tá escolhendo o meu curso, mas no fim a gente meio que converte pra mesma coisa, né? A gente tá atrás de áreas de inovação, tecnologia, o que eu achei bacana do PET quando eu entrei, eu pensei assim, todo mundo lá vai ser muito, não no PET em si, mas no C13, nas engenharias de computação e automação e tal. Eu pensei, o pessoal vai ser muito fechado, os projetos lá vão ser só técnicos, eu não vou ter nada de contato com ninguém. E eu gosto desse contato humano, assim. E me surpreendi com o PET porque foi totalmente contrário, sabe? No meu primeiro ano eu entrei na sala do PET, ali o pessoal todo rindo, brincando, descontraindo, organizando o JIC na época. E eu já achei aquilo muito da hora, assim, curti muito, sabe? E eu fui fazer o processo seletivo só no meu segundo ano de faculdade, mas se eu soubesse, assim, que todas as coisas boas que ia vir pra mim com o PET, eu teria feito já desde o primeiro ano, já, e com certeza eu estaria com 4 anos de ótimas experiências, sabe? Falei um monte, mas fui o mais objetivo Olha, possível. sim, eu acho que essa coisa tá pegando aí de falar bastante, acho que tá contagiando. Mas a gente consegue. Então, mas é isso mesmo, tipo, a gente está começando, algumas pessoas já chegaram no curso programando, realmente, às vezes a gente fica irritado, por que está dando errado, por que está dando errado, mas a gente acaba se divertindo, então, pessoal que ainda não está no curso, vale a pena, venham. Então, inúmeras coisas que acontecem, sabe, na nossa vida. Então, tipo, esse momento aqui foi muito bom a gente compartilhar. Vocês puderam perceber que os integrantes do PET não são, nossa, pessoas extremamente focadas em uma coisa. Não, nós somos humanos como todo mundo. A gente tem sentimentos, a gente passa por problemas. Então, é por isso que a gente enfatizou, contou um pouquinho sobre a nossa trajetória, porque quem ainda está lá no C13 e está com aquela dúvida, vou me inscrever no processo seletivo ou não, se inscrevam, porque vem compartilhar esses momentos com a gente, vem compartilhar suas histórias, a gente vai estar lá querendo ouvir vocês, querendo ajudar vocês. A gente já falou demais, já falamos muito sobre o nosso projeto, sobre a gente, e agora está, acho que, na hora de finalizar o nosso momento aqui. A gente estava acompanhando o nosso chat, até o momento a gente não teve mais novas perguntas. A gente teve uma observação aqui do Moisés, que ele queria saber se estaria no Spotify. Sim, a gente vai colocar esse episódio bem em breve agora, a gente vai colocar no Spotify e também nas outras plataformas. A gente pretende fazer, como a Bruna falou, quinzenal. Aquele spoiler que eu dei lá atrás
No próximo episódio, a gente vai falar sobre vestibulares, Enem, e sobre os desafios de estudar nesse momento de pandemia. Então, vamos finalizar. Vamos passar a palavra para a Bruna, que vai encerrar esse episódio com a gente hoje. Bom, gente, cabe enfatizar a importância da gente debater sobre tecnologia, só para fechar. Por exemplo, eu sou um exemplo disso. Eu conheci a tecnologia só no ensino técnico, que era junto com o médio, acabei conhecendo e me interessei. É muito importante esse espaço de diálogo, compartilhar nossas histórias. As pessoas de fora são muito bem-vindas a trazer sugestões de temas, dúvidas. Foi basicamente isso. O próximo episódio vai ser sobre o Enem. A gente pretende tirar dúvidas sobre as novas datas, os novos termos. E podem trazer dúvidas, sugestões. A gente vai anotar, tanto no Instagram, tanto no Facebook, como no YouTube. Acho que era mais ou menos isso que a gente tinha para trazer nesse episódio piloto. E era isso. Acho que boa noite a todos. A gente volta daqui a uns 15 dias. A gente vai anunciar nas redes sociais. E era isso. Podem dar boa noite, gente. Boa noite, gente. Tchau. Obrigado por todos que participaram. Boa noite. Desejo a todos vocês um ótimo fim de semana e se cuidem. Se vocês precisarem sair, utilizem todos os equipamentos recomendados e, se não puderem, fiquem em casa, se protejam. E um pet abraço para todo mundo.